Oi, gente, tudo bem? Claro que no vídeo passado o áudio ficou horrível, horroroso, mas acho que nesse vídeo vai dar certo. Como dá pra ver, eu tô fazendo um modelo de vídeo diferente, tá passando o vídeo aí, eu fazendo o desenho. Provavelmente eu vou colocar na thumb, mas eu não sei. Mas sei lá, eu só quis mostrar, porque o tema do vídeo de hoje é dons e talentos que Deus nos entrega. Porque, assim, a gente pode ver no nosso dia a dia, ver as pessoas que sabem fazer coisas diferentes, coisas muito únicas. Não sei, sei lá, um exemplo. Uma pessoa que sabe cantar muito bem, ou uma pessoa que é muito boa em matemática, uma pessoa que é incrível recebendo outras pessoas. Isso são talentos, são dons que Deus entrega pra gente. E é uma coisa que é muito importante pro reino de Deus. São esses dons, esses talentos entregues. Porque, tipo, Deus nos entrega para poder usarmos para a glória dele. Então, nesse vídeo eu queria muito falar sobre a parábola dos talentos. Nessa parábola dos talentos foi no sermão escatológico. O que é o sermão escatológico? Foi um sermão de Jesus, do capítulo de Mateus 24, até mais ou menos o 25, 26. Porque nesse sermão ele fala sobre parábolas que remetem à segunda volta dele. Ou seja, ele estava na terra e ele estava falando da segunda vez que ele for voltar. Então, acabou que no meio desse sermão ele falou o sermão dos talentos. E acaba que nesse sermão conta a história de um senhor que ele foi viajar. E ele entregou e tinha 3 servos. Ele entregou 5 talentos para um servo, entregou 2 talentos para outro servo e 1 para o terceiro servo. E acabou que ele queria que os servos meio que conseguissem mais talentos. O que é um talento? Meio que é uma quantidade de dinheiro que vale mais ou menos. Um talento vale a 20 anos de trabalho na época deles. Então, talento é muito dinheiro. Um talento é muita coisa. Então, acabou que o chefe era um cara com muito dinheiro. E ele falou bem assim, ó, quando eu voltar, eu quero que vocês consigam ter rendido esse dinheiro. Então, o servo que tinha 5 talentos, ele conseguiu dobrar o dinheiro. Ou seja, ele tinha 10 talentos. Ou seja, era mais ou menos 100 anos de trabalho. Ele conseguiu em dinheiro. E acabou que o segundo servo também conseguiu dobrar o dinheiro. Ou seja, ele tinha 2, conseguiu 4. E ainda assim, muita coisa. E o terceiro servo, que tinha 1 talento, ele decidiu enterrar o dinheiro. Então, quando o chefe deles voltou, ele quis ver como foi o rendimento de cada um deles. Acabou que os servos mostraram que eles conseguiram dobrar o dinheiro. E o terceiro servo falou: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E receoso eu fui escondi na terra o teu talento. E eis que aqui está o que é teu. Ou seja, o terceiro servo, ele enterrou o talento e ele devolveu pro chefe. E ainda, sabe, falou que o chefe planta onde não colhe, que praticamente era impossível dele conseguir render esse dinheiro. Essa parábola é meio que a representação perfeita do que Deus quer que a gente faça com os nossos dons. Assim, dom é uma coisa meio incontrovérsia, porque tem muita gente que fala que a gente nasce com dons. Mas eu não acho que a gente nasça fazendo nada, sabe? É impossível. Óbvio, tem aptidões. Um exemplo, uma pessoa com físico bom vai ser melhor em esportes. Mas não significa que uma pessoa que não tem o físico ideal para fazer esporte não seja boa. Ela pode muito bem se esforçar para poder ser boa em esporte. Isso acontece, sabe? Você vê vários exemplos disso. Então eu acho que dons e talentos são coisas para se lapidar. Você tem suas aptidões e você usa isso, você lapida elas para poder conseguir fazer algo, não só que você queira fazer, mas que vai ser útil para as outras pessoas. E é isso que Deus faz, ele nos entrega essas aptidões, esses dons, para que possamos trabalhar neles. Muita gente fala que eu sou uma pessoa que tem muitos dons, muitos talentos. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de artes em geral, como dá pra ver, eu tô fazendo um desenhozinho aí no vídeo. Mas eu não acho que essa questão é muito de talento. A questão, principalmente do desenho, eu queria muito contar essa história pra vocês, porque durante a pandemia de 2020, eu decidi que eu queria aprender a desenhar. Porque eu não tinha mais nada pra fazer. As aulas online não estavam rendendo, não tinha nada, eu ficava o dia todo em casa, então eu falei, vou aprender a desenhar. Porque também eu tinha um amigo que desenha muito bem até hoje, e ele cada dia mais evolui. Então eu falei, vou aprender a desenhar. Peguei e comecei a praticar todo dia, todo dia, todo dia. Atualmente não desenho tanto quanto antes, mas eu vi minha evolução, foi surreal. Porque eu realmente pratiquei todo dia, não teve um dia que eu não pratiquei. Então foi uma coisa que eu trabalhei e se transformou num dom. Um dom, entre muitas aspas, mas se transformou em algo que eu consigo usar, em algo que eu consigo fazer bem. E acaba que também eu gosto muito de música. Música foi uma coisa que sempre teve na minha vida. Sempre amei cantar, sempre amei tocar, sempre me interessei por parte de instrumentos, essas coisas. Então também foi uma coisa que o meu amor também me ajudou a praticar mais e a me aprimorar mais. Porque como dá pra ver aqui, eu componho as músicas, pra quem não sabe, eu sou violinista também nas orquestras aqui da cidade. Então, realmente foi coisas que eu parei pra trabalhar. Mas eu não posso dizer que Deus não me deu a habilidade pra fazer essas coisas.
E também, uma coisa que eu posso dizer, não sou eu, porque tudo que é bom meu vem dele, né? A música Quero Viver com Leveza, que tá aí no canal, ela fala sobre isso. Foi numa época que eu tava achando que o que eu conseguia fazer de bom era meu, mas é tudo dele. Todas as coisas que eu consigo fazer de bom, é tudo dele. Eu não faço nada. E acaba que, nessa parábola dos talentos, a gente vê muito disso. Os servos bons, eles usaram o dom deles para a glória do reino. Porque Deus quer que a gente use os dons, não só os dons espirituais, mas os dons que a gente tem para poder glorificar o nome dele, para poder trazer pessoas para perto. Sabe, você tem um dom de música, louve ao Senhor, você para um momento, canta para Deus, toca para Deus, não sei. Você tem um talento de artes, faz um desenho que glorifica a Deus, ou algo relacionado, sei lá, alguma referência. Mas sempre lembre de que tudo de bom que vem de você não é seu. Todos os seus dons não são seus, são de Deus. E ele entrega o necessário para cada um para excelência. Como a gente pode ver nessa parábola, um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu 1. Você pode parar e pensar, não, o chefe foi injusto, porque ele entregou mais para um e menos para os outros. Mas você para pensar. Se o servo mal, negligente, ele não conseguiu ter coragem para poder render com uma moeda de um talento, você acha que ele conseguiria com 5? Assim, eu duvido disso. Por quê? Deus entrega para cada um o necessário para excelência. Deus, ele se preocupa tanto que ele sabe bem assim quanto de coisa que ele pode entregar para cada um. Usando o meu exemplo de novo, eu sou uma pessoa horrível em matemática. Eu não sou boa em matemática. Mas eu sou boa em outras coisas. Mas, tipo, eu tenho amigos que são ótimos em matemática, que amam matemática. Não é uma coisa que eu consigo me ver fazendo. Porque não foi um dom que Deus me entregou. Mas é uma coisa que Deus entregou para outras pessoas. E eu sei que se entregasse para mim, eu não ia dar conta, porque eu não sou uma pessoa que dá certo com matemática. Porque Deus entrega o necessário para cada um, para que a gente possa trabalhar isso com excelência e louvar a Deus com excelência. Tem pessoas que podem ter, entre aspas, mais dons, e tem outras que podem ter menos, mas você pode ver que isso não leva em conta, porque Deus entrega para cada um o necessário para a gente fazer com excelência. Então ele entregou 5 para um e o 5 conseguiu dobrar o valor. Ele entregou 2 para o outro e ele também conseguiu dobrar o valor. E o chefe não falou bem assim, você que tinha 5 e dobrou o valor, você é melhor do que o que dobrou o que tinha 2 moedas. Não é verdade. Você vê que ambos conseguiram dobrar o valor e o chefe dos dois ficou muito feliz. Chamou os dois para poder comer na mesa. Porque ele entregou para cada um o quanto ele sabia que eles poderiam render com esse dinheiro. Então, Deus quer que nós nos aperfeiçoamos nos nossos dons. Ou seja, ele entrega para cada um o necessário por excelência e ele quer que a gente fique melhor a cada dia nesses dons. Porque dom é uma coisa que se trabalha. Como eu dei meu exemplo da pandemia, eu pratiquei todo dia para aprender a desenhar. Então foi uma coisa que eu trabalhei. Então os dons que Deus dá não é para você enterrar debaixo da terra e falar bem assim, não vai dar certo. Vai dar certo, Deus me entregou isso, eu faço. Não é assim, você tem que praticar. São coisas que você tem que se esforçar para ficar cada vez melhor, para poder fazer com excelência. Exatamente como eu falei antes, para fazer com excelência o que Deus te entregou. Para poder conseguir melhorar a cada dia, conseguir dobrar o valor dos seus talentos. Entendeu? E Deus, principalmente, ele não quer que a gente esconda nossos talentos. Você vai enterrar debaixo da terra para quê? Uma coisa tão linda que Deus te entregou. Um dom tão precioso, algo tão lindo que Deus te entregou. Você pode olhar e falar, não tenho talento nenhum. Tem sim. Tem sim, tem sim, tem sim. Você pode perceber isso quando, por exemplo, você faz uma coisa e você acha fácil, acha tranquilo. E a pessoa fala bem assim, isso daí é muito difícil. Você fala, não é não. Normalmente é porque você tem mais aptidão pra fazer isso. Isso acontece muito. Eu vejo isso acontecendo direto, não só comigo, mas com outras pessoas. Eles falam bem assim, não, isso daqui é fácil. Não é fácil pra pessoa, porque a pessoa tem essa aptidão. Entendeu? Então, quando você vê isso acontecendo, as pessoas falam bem assim, isso que você faz é muito difícil. Mas pra você não é, porque realmente é uma habilidade. É uma habilidade mais única que você tem. Não significa que você é melhor que os outros, mas significa que você tem aptidão pra aquilo. Entendeu? E Deus não quer que você esconda aquilo que ele te entregou. Aquele dom que ele te deu. Não tenha vergonha de se mostrar. Não tenha vergonha de mostrar esse dom. Mas lembre sempre de glorificar o nome dele. Porque o nome dele é o mais precioso de tudo. O nome dele é o que está acima de todos. E aquelas pessoas que pegam seus dons e transformam, aquilo se aprimoram e usam para a glória do reino, Deus vai recompensar no dia do juízo. Porque, como eu disse, essa parábola foi feita no sermão escatológico. E esse sermão escatológico, Deus está falando da segunda vinda dele. Por que ele iria falar de talentos na segunda vinda dele, no dia do juízo? No dia do juízo final, Deus vai olhar para cada um e falar bem assim, o que você fez com o que eu te entreguei? O que aconteceu com o que eu te entreguei? Você usou? Você melhorou? Você aprimorou? Usou ele para a glória do meu nome? Ou você enterrou ele debaixo da terra para que ninguém visse? Você quis guardar para você? Deus vai prestar conta de cada um disso.
E aqueles que usarem os dons para a glória do reino dele serão recompensados, porque poderão sentar na mesa do Pai, mas aqueles que não usam o que Deus entregou, não vão, infelizmente. E você pode ver muita gente que decide enterrar os talentos, esconde tudo de bom que Deus entregou. Você pode ver que eles vão culpar quem? Vão culpar Deus. Vão falar bem assim, Deus não entregou para mim. Deus entregou para outra pessoa. Deus entregou sei lá quantos talentos para aquela pessoa e não entregou nada, só umzinho. Entregou só um talento para mim. O servo vai olhar e falar bem assim, isso daí foi injusto, isso daí não achei certo não. Então, ele falou pro chefe bem assim, você planta, você colhe onde você não planta e você quer que eu faça o quê? Mas não é assim que funciona. O chefe entregou o dinheiro pra ele e era pra ele duplicar o valor, era pra ele render o valor. E acaba que o senhor responde pra ele bem assim, servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semei e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro aos cambistas. Então, na minha vida, eu teria recebido com meus juros. Acaba que ele não fala isso falando bem assim, você sabe que eu sou desse jeito. Não, ele responde falando bem assim, se eu sou desse jeito, por que você não entregou o dinheiro pro banco para poder render mais? Por que você não tentou de algum modo? Porque eu te entreguei o dinheiro, ele não entregou nada. Se ele tivesse não entregado nada, era uma coisa, mas ele plantou. E o cara não quis semear. E acabou que o servo culpou o chefe, porque ele não quis, não teve a coragem de ir lá e aumentar o dinheiro. Não é algo que ele não conseguiria. Quase falei errado. Mas você pode ver que normalmente pessoas que têm talentos e escondem eles, normalmente vão falar: eu não tenho talento nenhum. Deus não me entregou talento, me entregou para outras pessoas, não entregou para mim. Como eu posso fazer? Como eu posso tentar glorificar o nome de Deus se eu não tenho talento nenhum? Como eu posso tentar usar meus talentos para glorificar Deus se eu não tenho? Todo mundo tem um talento, Deus entrega algo único para cada um. O talento que ele entregou para mim não vai ser o mesmo que ele entregou para você, mas vão ser coisas únicas e é para todos nós usarmos o que Deus nos entregou para a glória do nome dele. Talentos são algo muito precioso, eu falei isso várias vezes, mas eles são algo muito preciosos para Deus, porque Deus enviou um pedacinho do que é bom dele e colocou em cada um de nós para que possamos glorificar o nome dele e trazer mais almas para Cristo. E para poder mostrar para as pessoas, falar bem assim, olha, Deus me entregou isso e ele pode entregar para cada um de vocês. Fazemos isso para poder mostrar a grandeza de Deus através das nossas vidas. Porque, como diz na Bíblia também, pregar o evangelho a toda criatura. Se necessário, use palavras. O que isso quer dizer? Para que a gente pregue com nossa vida, pregue com nossas ações e pregue com os nossos talentos. Que possamos glorificar a vida dele. Que possamos glorificar a Deus através dos nossos dons e talentos. Ok? Vou orar pela semana de vocês. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma das pessoas que está assistindo esse vídeo. Peço para que o Senhor se faça presente na vida de cada um deles e que o Senhor venha transbordar os seus dons espirituais na vida de cada um. Para que as pessoas venham abrir os olhos e venham usar seus dons e venham usar os dons para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor venha guardar a vida deles, que o Senhor os revista e o Senhor os santifique, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo e... como eu disse, toda segunda-feira eu vou estar lançando os vídeos e se quiserem podem me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok e também um spoilerzinho que vão ter novas músicas, eu tô fazendo mais 2 músicas e tô na produção delas, porque nem é um negócio difícil fazer uma música sozinha, essas coisas, mas eu tô fazendo e vai dar certo, ok? No nome de Jesus. E tá aí o resultado do desenho que eu fiz durante o vídeo, é um desenho simplesinho, porque também faz tempo que eu não paro pra desenhar nada digital, mas é isso, foi esse o desenho. E é isso. Tchau, tchau!